Olá, boa noite. Mais uma vez receber vocês nesse tempo polar. Que coragem, hein? Sair de casa para chegar aqui para discutir literatura. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Muito boa noite e muito obrigada pela presença de vocês. E tenho a honra de trazer aqui hoje esse mestre, esse escritor, um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, O Arroz de Palma, que eu fiquei encantada. Chico Azevedo, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado. Então vou saudar uma saudação especial aqui os meninos da Escola Municipal Celso Leite Ribeiro Filho. Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Chico, vamos falar primeiro do Arroz de Palma. Eu queria que você falasse uma coisa que, para mim, eu acho que para todo mundo, né, que já leu, ou já leu a respeito, leu alguma resenha, ficou muito curioso. Você fala muito de família, de relações familiares e, sobretudo, de amor. São palavras, expressões, são sentimentos que muita gente no passado falou que isso ia acabar, a família ia acabar. E a família parece que se fortalece um outro tipo de família, que é uma família que aceita pessoas diferenciadas. Você mostra um pouco nisso no seu livro, essa coisa da relação, principalmente amorosa. Conta pra gente um pouquinho do Arroz de Palma, um romance tão bem sucedido. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui. Sei que é um dia chuvoso, frio. Então, para nós cariocas, isso aqui em São Paulo estou na Sibéria. Então, só assim com muito calor humano que a gente sente em casa. Não, eu acho que a família, né, é um tema que me agrada muito. A família que, como você disse, é uma instituição que nos anos 60 parecia, todo mundo dizia, né, que a família estava fadada ao desaparecimento. E hoje, no início do século XXI, se mostra como uma instituição extremamente sólida, né? Por quê? Porque aquela família dos anos 60 já não existe mais, né? Houve uma grande mudança, né, na sociedade, e a família soube se adaptar a essas mudanças. A família, eu acho que é a instituição que está mais habilitada a levar, né, a humanidade a seguir adiante. Então, por exemplo, hoje nós vemos que há uma maior aceitação, né, das diferenças, né? Você veja que a família hoje aceita, mais, ainda que você encontre um nicho de resistência aqui ou ali, né, a família está muito mais aberta para as relações de classes sociais diferentes, de raças diferentes, né, até de relações homoafetivas, né. Os pais se separam, né, antigamente, por exemplo, um casal se separava, né, era motivo das famílias né, era quase que necessário um rompimento, né? Hoje não, os casais se separam, a família, os filhos se dão né, nas novas relações. Então é uma coisa muito mais aberta, muito mais franca, o diálogo é muito mais franco. E eu acho que é preciso isso, né? Eu acho que é preciso o diálogo. E eu acho que na família hoje há mais esse tipo de diálogo. O Rafael está aí, gente, com o microfone. Quem quiser fazer pergunta, eu vou pedir para levantar a mão, para ele ir até com o microfone, porque a gente está filmando tudo. E é só fazer o sinal. Aí já tem até uma pergunta aqui na frente. E também vou pedir a todo mundo para não esquecer de preencher as fichinhas com a letra bem legível, porque ao final nós vamos sortear um livro aqui. Vamos ver quem vai ser o Felizar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Elilde. Eu sou da Escola Celso Leite. Seja muito bem-vinda. Obrigado. E eu gostaria de estar perguntando ao senhor o que levou o senhor a começar a escrever os livros. Olha, obrigado pela pergunta. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu acho que na escrita eu faço a minha análise, entende?
Eu, quando era jovem, escrevia poemas, comecei a escrever poemas, entrei em concursos literários, tive a felicidade, eu com 18 anos, entrei num concurso de contos, tirei o primeiro lugar em 1.435 candidatos. Ganhei uma viagem aos Estados Unidos, fiquei 4 meses por lá, tive contato com a cultura americana. Imagina, 1969, isso para vocês é um passado remoto, né? Então, mas para mim era uma revolução, porque então você veja o que a escrita me proporcionou, quer dizer, o primeiro prêmio, quer dizer, o primeiro retorno que a escrita me deu foi essa viagem, né? Em 1969, para você ter uma ideia, o Brasil e os Estados Unidos eram planetas diferentes, né? Porque eu fui para lá, não tinha celular, não tinha internet, o telefone, para você ter uma ideia, a gente tinha que fazer pedido de ligação a telefonista e levava horas para completar a ligação, né? Então, para um garoto de 18 anos, para mim foi a liberdade total, né? Ficar lá, mandava cartas que levavam 15 dias para eu receber a resposta, assim, porque mandava a carta de lá, uma semana para vir para o Brasil e uma semana para voltar, então 15 dias. Então, quer dizer, já foi um estímulo para mim a escrita, né? Voltei. Aí o Jornal do Esporte, que foi um dos patrocinadores do concurso, pediu para eu começar a escrever artigos sobre a viagem, né? Isso me estimulou mais, eu ainda estava no secundário, né? Depois entrei para a carreira diplomática e os meus 2 livros de poema, um eu publiquei quando eu estava na carreira e o outro logo depois que eu saí da carreira. Depois, para ganhar a vida fora da carreira, comecei a escrever roteiros para filmes institucionais, depois teatro e, finalmente, o romance, que de tudo que eu escrevo, quer dizer, o romance foi o gênero que eu mais me com o qual eu mais me identifiquei, que me deu mais liberdade de criação. A experiência do teatro, por exemplo, foi muito rica, porque o teatro me deu disciplina, né? Você, quando escreve para o teatro, você tem que pensar em custos de produção, você não pode, né, delirar, né? Então, você tem que ver, tudo tem que obedecer, né, a uma certa disciplina. E no romance, não. No romance, você pode deixar a sua imaginação correr solta e depois quem quiser adaptar para cinema ou teatro que se preocupe com os custos de produção. Mas aí é isso. A palavra escrita, principalmente, me realiza muito. Escrevendo que eu solto os meus bichos todos. Eu vou lendo trechos soltos aqui. Primeiro cuidado, temperos exóticos alteram o sabor do parentesco, mas se misturadas com delicadeza, essas especiarias que quase sempre vêm da África e do Oriente, nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e pronto, é um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional, principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha desandou a receita de toda a família só porque meteu a colher na hora errada. E o pior é que tem gente ainda que acredita na receita de família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. Não existe família Oswaldo Aranha, família Rossini. Família é afinidade. Família é a moda da casa. Você continua acreditando nisso, Chico? Que família é essa? Como que você está vendo a tendência da família brasileira hoje? Eu estou insistindo nesse tema, daqui a pouco nós vamos falar de novo do Doce Gabito, o outro livro dele, porque a gente passa por essas questões familiares. Você acha que com esse mundo hoje de internet, de relações tão virtuais, né, as pessoas hoje estão presas a isso, a família
esse família, a moda da casa que você define, é exatamente essa família? É a família olho no olho, a família que tem saudade, ou é a família também ausente? Fala um pouquinho mais sobre isso. Principalmente para os meninos que não leram, Olha, que vão ler agora o Arroz de Palma, né, gente? Eu confesso que eu sou um otimista incurável. Quando se fala, por exemplo, internet, isolamento, relações virtuais, eu acho que sempre você pode ver o aspecto positivo ou o aspecto negativo. Antes da internet, quem se isolava, se isolava. Quem se comunicava, se comunicava. Hoje, digo até mais, a internet, ela pode até ajudar os tímidos a se relacionarem, entende? E eu, por exemplo, eu tenho que ser grato à internet, porque a internet ajudou a divulgar o Arroz de Palma. Isso é impressionante. São 11 países já traduzidos? 11 países. 11 países, gente, o Arroz O de livro Palma. já foi traduzido E para vai 11 ser países, lançado agora no mês que vem em Portugal. Exato. Então, um certo dia, um amigo meu me liga e diz: Chico, você sabe que o seu texto está na internet? É porque algum internauta, não sei quem, pegou o título do primeiro capítulo, Família é Prato Difícil de Preparar, e um trecho um pouco maior do que esse que a Paula leu, e colocou na internet. E aí esse texto começou a circular, primeiro por e-mails, depois por blogs, e aí quando eu fui ver, botei no Google Família Prato Difícil de Preparar, e já tinha não sei quantos blogs falando e comentando e recomendando o livro. Então, como é que eu vou dizer, né, que a internet isola? Eu não posso dizer isso, né? Pelo contrário, eu acho que a internet agrega, né? Agora mesmo nessas manifestações, né? As notícias que correm, né? Agora, quem quer se fechar, vai se fechar ou na internet ou fora da internet, né? E, inclusive, por exemplo, na internet, hoje, você entra no Google, né? Você pesquisa, não só no Google. Eu vou citar o Google, que era uma das fontes que eu mais usava, quando eu estava escrevendo um Arroz de Palma. Tem um capítulo que se chama Pedras Portuguesas, né? Aí eu falei assim, deixa eu ver pedras portuguesas, né? Que eu sou fascinado pelas pedras portuguesas, os desenhos. Aí eu entrei no Google, botei pedras portuguesas, tinha tudo sobre pedras portuguesas. De onde vinha as primeiras pedras portuguesas em Lisboa, depois quando vieram para cá, né? Então, isso para a juventude, né? Imagina no meu tempo, eu consultava, sabe, eu ia, qualquer pesquisa que A Barça. Nossa, era a Barça, ou eu ia para a Biblioteca Nacional para ficar anotando, né? Então, hoje, o que os jovens têm em termos de informação é muito rico, né? Então, eu volto a dizer, eu sou um otimista, eu acredito que a humanidade, eu acredito no processo, né? Nessa grande aventura humana, né? Eu acho que a gente dá um passo para trás, 2 para frente, mas quando a gente dá um passo para trás, a gente acha que está dando, sabe, a humanidade está perdida, a humanidade não tem jeito, estamos indo para o fim. Não, eu acho que nós estamos melhorando muito, sabe, com todos esses problemas que tem. E eu acho que a gente melhora através disso, do diálogo. O diálogo é muito importante, né? Conta um pouquinho para a gente da história do Arroz de Palma. O que é o Arroz de Palma, para quem não leu, e que perpassa por essa questão da imigração portuguesa e a construção aqui no Brasil da família e de outras formas de relação. O Arroz de Palma, nós brasileiros, sempre glamourizamos muito o imigrante italiano, o alemão, o japonês, já houve minisséries na Globo, novelas, filmes. E o português, nós sempre colocamos à margem, né? Porque nós confundimos muito a figura do colonizador com o do imigrante, que são duas coisas completamente diferentes, né? O colonizador veio para levar as riquezas, né?
E o português não, o imigrante português, o português que veio depois de 1822, veio como qualquer outro imigrante para trazer riqueza, para trabalhar duro, para melhorar de vida, né? Não tinha condições lá, vieram trabalhar aqui. Então, eu primeiro achei importante isso, né? Homenagear o imigrante e principalmente o imigrante português. E falar das nossas raízes, porque eu tenho sangue de italiano, espanhol e português. E eu acho que é importante isso também, né? O olhar às raízes. Então, hoje, e é bom que eu tenho aqui uma plateia de jovens hoje, porque eu acho importante olhar para trás, para o passado, entende? Mas não é olhar com saudosismo, né? Então, são os pontos de referência. E você olhar para os seus antepassados, eu acho que mais do que olhar para trás, é olhar para as raízes, né? É você ir nas raízes, ir fundo, ir naquilo que alimenta você. Né? As raízes alimentam a gente. Então, acho que é importante esse ponto de referência. Né? Que é a vinda dessa família para cá, para o Brasil, junto com esse arroz que ficou, assim, de certa forma, sacralizado ali como símbolo da sorte, da fartura, né? A história é o seguinte, a história começa no casamento de Maria Romana e José Custódio, são muito pobres, moram num vilarejo em Viana do Castelo, mas são muito queridos. Então, no dia do casamento, há uma chuva torrencial de arroz que cai em cima do noivo, né? Dos noivos. Então, os amigos todos jogam muito arroz em cima deles. Aí sai o cortejo, lá vão os noivos comemorar, e a Palma, que dá o nome ao romance, a Palma, que é irmã do José Custódio, ela, muito pobre, não comprou o presente para o irmão e para a cunhada. Aí ela olha aquele tapete, né, de arroz espalhado ali no adro da igreja, e ela diz, está aí o presente que eu vou dar para o meu irmão e para a minha cunhada. E ela junta aquele arroz todo, coloca num saco de arroz, num de estopa, e chega no dia seguinte e leva o presente para Maria Romana, que é a cunhada, e para o irmão, com um cartão que dizia o seguinte: este arroz é plantado na terra, não plantado na terra, caído do céu como maná e colhido da pedra, é símbolo de amor e fertilidade. E esses são os meus votos para vocês. Então, é isso, o arroz foi plantado na terra, cai do céu, feito maná, e é colhido da pedra, porque o adro da igreja era o único lugar que não era de terra, no vilarejo. E aí, curiosamente, a cunhada adora o presente, fica emocionada com a sensibilidade da Palma. E o irmão, ele fica furioso, ele diz, eu não vou aceitar esse arroz, esse lixo, resto do que os outros não quiseram, arroz catado do chão. E então, é impressionante que um presente dado com tanto amor causou a primeira briga do casal, porque aí a Palma sai por ali afora, tristíssima com o irmão, e aí o irmão, o José Custódio chega para a mulher e diz assim, olha, vamos jogar esse arroz fora, a Palma não precisa ficar sabendo disso, e pronto. E aí a Maria Romana diz o seguinte para ele, só para concluir, esse arroz foi dado com muito amor e eu não vou jogar fora, esse arroz é presente, esse arroz fica. E aí ele vira-se para ela e diz o seguinte, tudo bem, guarda o arroz ele com o tempo, ele vai se encher de bichos e você vai ser obrigada a jogar ele fora. E aí ela vira e diz, esse arroz foi dado com amor, esteja certo que ele não há de se estragar. E o arroz não se estraga. Eles vêm para o Brasil, vem a Palma, o José Custódio e a Maria Romana, vêm para o Brasil, trazem, escondido do José Custódio, as duas que eram muito amigas, trazem o arroz. Dentro do oratório. Dentro do oratório, que veio.
E aí todas as questões familiares, todas as brigas, todas as festas, tudo gira em torno desse arroz. Então, vocês não sabem o que esse arroz vai fazer ao longo dessa história, gente. É sensacional. Então, esse arroz é o fio condutor. Então, nós vamos parar por aí, não conta o livro do Torrindo. Obrigada. Meu nome é Júlia, sou da Escola Celso Leite. Eu queria saber qual que foi a sua inspiração para escrever esse livro e um recado que você quer passar. Antes dele responder, vai ter um sorteio especial para os alunos da escola, viu? Pela presença de vocês aqui hoje. Se vocês me permitirem fazer esse sorteio diferenciado, nós vamos fazer um sorteio de um livro para a plateia e vamos fazer um especial para o pessoal da escola que veio para cá hoje, para conhecer o Arroz de Palma e o Francisco. Olha, a inspiração foi muito engraçado. Foi o fato. Como eu disse a vocês, eu escrevia também para teatro, né? Antes de ser romancista, eu escrevia para teatro. E uma vez o Rodolfo Botino, que já faleceu, não sei se vocês conhecem ele de nome, é um ator de teatro e de televisão. O Rodolfo chegou para mim e falou assim, ele cozinhava também, o Rodolfo tinha um programa Gema Carioca, né, no Brasil. E ele falou assim, Chico, será que, eu estou sem dinheiro, será que você faz aí escreve uma peça? Eu queria uma peça que eu pudesse cozinhar um arroz no final da peça. E aí, falei, tá bom. Aí eu escrevi a peça para ele e levei para ele a peça, ele gostou muito. Era só, na peça, eram 2 gerações só. E aí a Jacqueline Laurence, também atriz de teatro, diretora de teatro, que ia dirigir, ela era minha amiga, e aí falou para mim, com aquele sotaque francês dela, Francisco, essa peça é uma loucura, o Botino enlouqueceu, essa peça é imontável, porque era uma peça muito cara. Eu falei para vocês, quando a gente escreve uma peça, a gente tem que pensar em custos de produção. Eu fiz o que o Botino tinha pedido e era uma peça realmente caríssima para ser montada. Resultado, nunca foi montada a peça, mas a história era minha, registrada, e eu guardei. Um belo dia, eu falei assim, bom, estou pronto para escrever o meu primeiro romance. E eu fui rever essa história do Arroz de Palma, que era o nome da peça. E eu achei que era o tema que daria muitíssimo bem para ser um romance. E aí, como eu disse a você, como no romance eu não tinha que pensar em custos de produções, não sabe? Aí eu não só aprofundei as questões que eu tratava na peça, como eu coloquei mais 3 gerações. Né? Então você veja só como o romance dá ao autor essa possibilidade de criação. Né? Então foram aí a saga de uma família que dura 100 anos. Então a inspiração veio por caminhos tortos, veio por uma encomenda de teatro que felizmente não saiu. A minha sorte foi que essa peça não saiu e aí eu escrevi o romance que está fazendo esse sucesso. Como é que é a sua rotina de criação? Você tem uma disciplina, um horário para escrever? Você tem momentos de inspiração? Inspira-se na rua, em pessoas reais? Isso vem no meio da noite? Ou tem uma disciplina nisso? Principalmente para os jovens. Eu não sou disciplinado. É um indisciplinado, então. Eu sou indisciplinado. É difícil explicar, quer dizer, quando eu estou escrevendo romance, é claro que tem uma linha, um fio condutor, né? Você tem um fio condutor, mas que também você pode, né, sair um pouco, né? E muita coisa vem de madrugada. Eu estou, por exemplo, né, eu estou dormindo, 3 horas da manhã, acordo e eu não vou para o computador, de madrugada eu não ligo o computador. Mas eu tenho que ir para o papel escrever, porque se eu não escrevo, no dia seguinte eu não me lembro de nada. Né? Então é gozadíssimo, porque às vezes eu de madrugada vem uma cena, eu escrevo à mão aquilo, e no dia seguinte eu leio e
poxa, o capítulo está praticamente pronto. E aí, quando eu vou para o computador passar aquilo ali, eu me sinto até mal, parece que eu estou colando de alguém, entende? Então, algumas coisas vêm, né? Vêm de madrugada. Outras vêm no próprio processo de criação, né? É muito doido o processo de criação, porque eu estou escrevendo um diálogo, né? Eu estou ali, é como se alguém estivesse meditando, não é nada mediúnico, não estou psicografando, nada disso. Mas é uma coisa que eu não posso explicar, e às vezes eu me surpreendo, né? Eu não chego e digo, agora ele vai dizer isso, agora ela vai responder isso. Não, é um processo que vem, sabe, quase que inconsciente, né? Isso é fantástico, isso me faz muito bem, né? Porque, como é muito rápido o processo, né? O processo criativo, depois tem todo um processo de revisão. Aí quando você revê o texto, é outra história, né? Aí é o que o Guimarães Rosa dizia, escrever é cortar palavras, né? Então, você sabe que aquela frase pode ser dita de uma maneira melhor, mais enxuta, né? Então é outra coisa. Agora o processo criativo, o meu processo criativo é caótico, né? Agora, Doce Gabito, essa homenagem a Gabriel Garcia Marques. Vamos falar um pouquinho desse livro, qual foi sua inspiração e qual que é a história dele. Doce Gabito, quer dizer, o que eu acho importante no Doce Gabito é que a personagem principal se chama Gabriela Garcia Marques, que não tem nada a ver com ele, claro, né? Mas eu sempre tive assim uma admiração muito grande pelo Garcia Marques. Quando a minha avó faleceu, o meu professor de literatura me deu para ler Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques, que ele fala de morte. E é impressionante como um livro que fala de morte me fez tanta companhia, né? Então, me apacentou tanto quanto num momento muito duro, que eu fui criado pela minha avó, minha família sempre foi muito unida, mas eu fui criado pela minha avó com um acerto familiar muito amoroso. Eu fui o único filho do meu pai que foi criado pela minha avó. Então, o que eu acho importante no Arroz de Palma, além da homenagem ao Gabriel Garcia Marques, é que a Gabriela... No Doce Gabito. Hein? Doce Gabito. O Doce Gabito. Então, além da homenagem ao Gabriel Garcia Marques, né, porque o Gabito é um dos apelidos do Gabriel Garcia Marques, Gabo Gabito, né? Então, é que a personagem principal, né, ela, como todos nós, ela procura o sentido da vida, né? Então, todos nós aqui procuramos o sentido da vida, né? O que é a vida, né? A vida é um mistério, ninguém sabe o que é a vida. Eu acho muito arrogante você querer explicar a vida, né? Então, eu acho que o que dá sentido à vida é o amor, né? O amor é que costura tudo, né? Então, porque se você for o amor, é o sentimento, e isso sempre está presente em todos os meus livros, né? A questão do afeto, né? Porque se você for pela razão só, né? Há momentos que a razão perde o fôlego, né? Então, é o afeto que nos faz, é o que eu digo, levar essa aventura humana adiante, perseverar no sonho, entende? Eu acho que a gente tem que perseverar no sonho, de acreditar que as coisas vão melhorar. Então, e a mensagem do Doce Gabito e da Gabriela é exatamente essa, é que a gente tem que acreditar que os laços afetivos, que o sentimento é o que nos alimenta. Se você for investir só na matéria, né, é beber água salgada. Quanto mais, né, então, por exemplo, também um conselho aos jovens, né, a sociedade hoje tem muito consumo, né? As pessoas, nós fomos induzidos a achar que o consumo é que dá o retorno, né?
Mas quanto mais você consome, quanto mais você tem, mais você quer, né? É o que eu digo, é beber água salgada. E o afeto não, se você investe nas coisas simples, né? Nas relações individuais, na amizade, no estudo, né? A curiosidade. Então, eu acho que a curiosidade alimenta muito, né? Você, os jovens que estão aqui, o que eu aconselho é investir no sonho de vocês realizarem os seus ideais, mas procurar o setor onde vocês se realizam, porque tudo é importante, quer dizer, qualquer setor que você se dedique é importante. Você pode se dedicar ser uma tarefa das mais eruditas, das mais simples. Tudo é importante, desde que você faça com amor, entende? Então, por exemplo, eu dou até uma história. Se eu estou numa estrada, né, estou dirigindo o meu carro e o meu carro quebra, naquele momento, o que eu quero é um mecânico. Eu não quero um professor com pós-graduação em Harvard, em sociologia. Tudo que eu quero para o meu carro funcionar é um mecânico. Então, naquele momento, o mecânico é muito mais importante do que um professor formado em Harvard, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, que nesse processo, nessa engrenagem humana, de levar essa aventura humana adiante, todos nós somos essenciais. Todos temos uma função a cumprir. O escritor, o leitor, né? O professor, o aluno, o médico, a enfermeira. Então, é nisso que eu acredito. A diferença também, não só aceitar as diferenças na família stricto sensu, mas aceitar as diferenças na família lato sensu, nessa família planetária, né? É exatamente como diplomata, que você já foi como ex-diplomata. Então, você acredita, você já disse que é um otimista. Hoje o diálogo, as relações internacionais estão muito difíceis, muito delicadas. Você vê esperança nesse diálogo entre as nações, entre os líderes mundiais, entre os governos? A humanidade, ela tem saída ainda pelo amor, pelo diálogo? Vejo até mais do que no passado, porque hoje os interesses estão muito mais entranhados, quer dizer, eu não vejo mais a hipótese de uma guerra mundial, entende? Porque o planeta tem que entender que nós, seres humanos, temos que entender que para nós sobrevivermos, nós temos que nos aceitar, né? Com as nossas diferenças. Então, e como a comunicação é muito maior, né? Nós sabemos, estamos muito mais bem informados. Então, é outro problema para a juventude, é o excesso de informação. Então, todo mundo tem que assimilar, o jovem tem essa ansiedade de querer assimilar tudo, né? E não pode, porque é muita informação. Então, você tem que focar, né? Focar em alguma coisa e perseverar naquele foco. Se você quiser assimilar todas as informações, é impossível, entende? Mas, então eu vejo que hoje a vantagem disso, das comunicações, né, é que o mundo ficou menor, né? Então, é o que eu disse aqui há pouco. Eu, quando fui em 69, eu ficava 15 dias sem ter notícias. Hoje, pela internet, eu tenho sobrinhos que moram na Bélgica, né? Parece ficção científica. O Skype, você vê lá a pessoa, você conversa, né? Então, hoje aqui você sabe exatamente o que está acontecendo na China. A diplomacia mudou por conta disso. Antigamente era o telex, no meu tempo era o telex, né? A figura do embaixador era muito importante, porque o embaixador era o presidente da República lá no outro país, tinha que tomar decisões por ele mesmo, entende? Hoje não, o embaixador não faz nada sem consultar a Secretaria de Estado, né? Então, e o ministro de Estado não faz nada sem consultar o presidente da República. Então está tudo costurado. O Ministério das Relações Exteriores não decide nada mais sozinho, precisa o Ministério da Economia, de Comércio Exterior, de Cultura. Então, eu vejo com muito otimismo isso, entende?
o mundo é muito difícil, o diálogo é muito difícil, falar é muito difícil. Eu confesso que eu prefiro escrever do que falar, assim, oralmente, né? Eu estou aqui fazendo algum esforço, né, porque eu gosto de ficar... Eu falei para o Afonso, olha, Afonso, eu sou escritor, eu sou homem da palavra escrita, eu gosto mesmo de ficar no meu cantinho escrevendo. Mas eu acho também importante isso, você arriscar, você não ter medo de se expor, você assumir as suas fraquezas, as suas limitações. Eu não quero aqui passar a imagem, o escritor, entende? O que não erra, o que sabe. Não, eu erro muito, entende? Todos nós temos nossas limitações, entende? Então, o que eu acho importante isso é você ser verdadeiro, você não querer representar nada, figura nenhuma, né? Você ser você, com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes e qualidades, entende? Então, e eu acho que a humanidade está vivendo isso. O jovem hoje é muito mais honesto. No meu tempo, a gente tentava ser honesto, mas o distanciamento era muito grande com o pai, com a mãe. Era uma relação de cerimônia. Eu tinha um amor muito grande pelos meus pais, né? Mas chamava o senhor, a senhora, né? Então, hoje, os filhos são muito mais amigos dos pais, né? Eu vejo a minha relação que eu tinha com os meus tios era uma relação muito cerimoniosa. Os meus sobrinhos comigo, eu sou amigo deles, eu sento para conversar. Tem um diálogo aí no Arroz de Palma, que é o Antônio com o Neto, com o Bernardo, que na realidade sou eu com o sobrinho neto meu, entende? Que eu aprendo com ele. Ele aprende comigo, eu aprendo com ele, né? Então, essa troca hoje só me faz ser otimista, entende? Então, não só no nível individual, entre as classes, faixas etárias diferentes, como entre os países. Então, por exemplo, é claro que de vez em quando você vê uma bobagem, né? Um líder como o Berlusconi da Itália dizer que os árabes são primatas, são primitivos, né? Dá vontade de chegar para ele, olha, então todos os trambiques que você faz, né, a corrupção que você faz, vá somar com algarismos romanos, que é... né, não, você vai fazer suas continhas em algarismos arábicos, entende? Então, os árabes já terão servido para alguma coisa. Então, isso é de uma ignorância, você dizer que os árabes são primitivos, uma cultura que deu tanto para a humanidade, que contribuiu com tanta coisa, né? E todas as culturas podem contribuir, né? Então, essa troca que é fundamental. Hoje, a internet estimula o aprendizado de idiomas. Se fosse jovem hoje, né, as línguas que eu aprendi, francês e inglês, algum espanhol, foi por causa do Itamaraty. Mas hoje, com a internet, quer dizer, você aprender idiomas, você ter o contato com outras culturas, isso é fantástico. Uma das indústrias que mais cresce é a indústria do turismo. Hoje todo mundo se visita. Antigamente, você viajar era um feito, né? Hoje eu tenho 2 sobrinhos que estão em Bali, lá depois vão para Filipinas. É uma troca muito grande. Eles botam no Facebook, mandam aquelas fotos todas, tem uns amigos dele aqui que recebem. Então, isso tudo me faz ser otimista e acreditar que a gente vai melhorar. Vocês entrem na fanpage do Arroz de Palma, gente, vocês vão ver a capa desse livro, em tudo que é língua, e tudo que é muito bonito, em italiano, cada um com desenho. Depois vocês curtem lá no Facebook, é muito legal. Tem uma pergunta aqui, mas antes eu queria dar uma notícia bomba, maravilhosa, que eu recebi há pouco aqui. Nós vamos sortear 9 livros hoje. Afonso, uma salva de palmas para Afonso, que está dando presente hoje para todo mundo que está aqui. Olá, Elilde, boa noite. Como você tinha dito já antes, que você gosta de romance, mas qual das suas obras que você já escreveu que você mais gostou ou que mais te deu alegria? Todas, teatro. Tudo. Olha, a mesma coisa que você perguntar para uma mãe qual é o filho que você mais gosta. Então é muito difícil. É claro que, né, há momentos em que você está mais apegado a um do que a outro, mas o amor é igual, entende? Tem, por exemplo, uma leitora minha me escreveu uma coisa, e eu estou falando isso, copyright by uma leitora minha,
que eu já não me lembro quem, eu recebi várias mensagens, que ela dizia, olha, sempre vai haver uma comparação entre um livro e outro, entre uma coisa e outra que você escreve. Mas não ame um mais que o outro, faça como as mães, ame diferente, né? Então isso foi um recado para mim ótimo, né? Porque eu vou por aí, né? Eu acho que a gente ama de modo diferente. Então, se você me perguntar se eu gosto mais de Doce Gabito ou Arroz de Palma, é a escolha de Sofia, aquele filme, né? Então, é muito difícil. Eu gosto dos dois. Tem aspectos do Doce Gabito que eu gosto mais do que o Arroz de Palma, e tem aspectos do Arroz de Palma que eu gosto mais do que Doce Gabito. Então, eu amo diferente, mas é muito difícil dizer de qual eu gosto mais. E tem algum romance novo saindo? Tem. Dá umas dicas para nós. Não, é sempre assim, né? O próximo é tema de família, né? As histórias são completamente diferentes sempre, mas eu vou me aventurar mais nisso também, né? Na família planetária, eu estou muito ligado nisso, porque nós também trazemos os nossos preconceitos, né? Eu luto muito, eu já tenho 62 anos, né? E eu luto muito para me libertar de preconceitos meus, né? Por exemplo, eu achava que o Arroz de Palma, né? Eu estava falando isso há pouco com o Afonso, que eu tinha dito à minha mulher quando eu acabei de escrever Arroz de Palma, disse assim, olha, eu vou escrever esse livro, mas eu acho que vai desagradar a todo mundo esse livro, né? Porque tem temas mais arrojados, que as pessoas que estão abertas para esse tema vão ficar entediadas com a linguagem poética do livro, e as pessoas que são mais poéticas, mais líricas, e quiserem um livro com uma linguagem mais poética, vão ficar chocadas com os temas mais arrojados do livro. Então, acho que vai desagradar a todo mundo. Ao contrário. Então, agradou a todo mundo, né? Assim, a grande parte das pessoas, porque eu falo de temas às vezes fortes só para ter um irmão que trai o outro com a cunhada, né? E eu falo isso e justifico por que aquilo aconteceu, né? Então, acho que a gente não tem que sair por aí julgando, né, as pessoas. A gente não sabe o que se passa dentro de cada um, né? As razões de cada um, né? Então, e outra coisa, eu achava que o livro ia vender-se muito no Brasil e talvez em Portugal, porque eu dizia, esse livro é intraduzível, há coisas aí que não se traduzem. Olha o preconceito, né? Então, é claro que tem coisas difíceis. Tem um capítulo que se chama Tu e Você. É o título do capítulo. Como vai traduzir isso para o inglês? Em inglês é you. Então, como é que você vai trazer? Aí eu achava que era intraduzível, pois foi traduzido para o inglês, né? Foi traduzido para o alemão, para o italiano. Eu já recebi resenhas alemãs elogiando o livro, muito boas, na Itália. Está vendendo muito na Espanha. Aliás, eu li a tradução em espanhol, é maravilhosa. Tem a parte da... Eu vou até confessar aqui para vocês, a parte da briga dos irmãos, essa que eu falei, do arroz, eu acho que ficou muito mais bonito em espanhol do que em português, porque o espanhol é muito dramático, o espanhol é muito passional, né? O português é uma coisa mais, né, mais meiga. Então, a briga em espanhol ficou belíssima, né? Então, olha o preconceito meu de achar que o livro era intraduzível, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que... A vida tem me ensinado a gente ser mais aberto, né? Ao diálogo, ao diferente, né? E para esse novo livro, eu estou aberto a isso. Eu vou tratar mais dessa família planetária. E até essa viagem que eu vou fazer agora à Europa, eu também estou mais... vou também um pouco com pesquisa para esse terceiro romance. De pensamento do Albert Einstein, ele menciona o povo judeu como sendo um povo que não tem um lugar específico de viver. Eles precisam muito desse lugar porque eles têm necessidade de viver em comunidade, não por conta de um nacionalismo, mas por conta de manter as suas tradições.
E por mais que eles estejam espalhados pelo mundo todo, eles se sentem sempre como estrangeiros. Nas suas andanças pelo mundo, você conseguiu perceber que povo ou em que lugar você se via mesmo como um estrangeiro? As pessoas te tratavam como estrangeiro mesmo? Existe isso realmente? Olha, a gente não pode generalizar, né? É outra coisa, né? Que é um risco muito grande você generalizar. Então, quando há uma manifestação de racismo de um país, né? Então, por exemplo, os brasileiros chegam na Espanha, aí na imigração são barrados. Aí você chega, os espanhóis detestam os brasileiros. Então, você não pode generalizar. Então, quem está ali na imigração, você sabe, às vezes são pessoas ríspidas, são pessoas, né? Então, eu não generalizo. Quando eu fui, é claro que eu inclusive já sofri racismo, porque quando eu era diplomata e servi em Washington, olha só, eu servi em Nova York e em Washington. Eu não vou dizer nem que são duas cidades diferentes, são dois países completamente diferentes. Nova York é outro país, né? Em Nova York eu me sentia em casa, né? Em Washington foi um lugar onde eu me senti realmente um estrangeiro. E eu tenho pelas minhas feições, eu pareço pessoas do terceiro mundo. Se eu estou na Inglaterra, eu sou hindu. Se eu estou na França, eu sou argelino. Se eu estou na Alemanha, eu sou turco. Se eu estou nos Estados Unidos, eu sou paquistanês e iraniano. Então, eu sofro um pouco com isso, né? Então, quando eu estive em Washington, em 79, era a crise do petróleo, um problema sério dos Estados Unidos com o Irã, e as pessoas olhavam para mim, eu chegava e, olha, com carro diplomático, placa diplomática, bonitinho, assim, bonitinho, né? Eu tinha 28 anos, com gravatinha e tal, mas eu chegava nos lugares, eu sentia que me olhavam, assim, né? De revés. Mas não julgo, porque o medo também, né, a desconfiança faz parte do ser humano, né? Então, depois do 11 de setembro, né, eu fico imaginando, eu levei algum tempo para voltar, porque com essa barba, logo depois do 11 de setembro, se eu entrasse num avião, né, as pessoas iam olhar para mim, esse cara vem com o que esse cara vai aprontar? Eu já ia sair em Nova York algemado. Então eu estou, é claro, brincando aqui. Mas, inclusive, para te dizer isso, eu sou tão aberto para o diálogo, né, para tentar chegar ao outro, que eu até entendo a desconfiança do outro com relação a mim, entende? Agora a gente tem que trabalhar isso, né? A gente tem que porque agora o que aparece é porque o negativo aparece muito mais do que o positivo. Eu também dou esse exemplo, né? Então, se você tem uma parede toda branca, toda pintada, você vai com um dedo sujo e faz aquele dedo sujo ali. Todo mundo que chegar vai com um olhar direto e está sujo. Não é verdade? A área que está limpa e branca é infinitamente maior, mas todo mundo vai com o olhar onde está o sujo. E na vida é assim, né? Então, os jornais hoje, por que há tanta desesperança? Se você olha o jornal, é crime, assalto, morte, crimes violentíssimos, né? Mas isso não é a maior parte, isso é o dedo sujo. Nesse momento, né, se você for botar numa balança, né, fazer conta de padeiro mesmo, tirar o lápis atrás da orelha e botar todo mundo que nesse momento, ou está aqui num auditório, né, num evento desse, tentando trocar ideias, se aprimorar, médicos que estão nos hospitais tentando salvar crianças, no mundo todo, professores em salas de aula, pilotos de avião carregando passageiros, né? Então, há coisas de até amigos nos bares, conversas informais, e bota de outro lado, todo mundo que está matando, estupando, trapaceando, fazendo coisas. A parte positiva é infinitamente maior.
enfim, incomparavelmente maior. Graças a Deus. E é por isso que o mundo vai para adiante. Né? Então, se você for... é bobagem dizer assim, o europeu tem preconceito contra o brasileiro, o americano tem... Não, o americano é assim, o americano é assado, o brasileiro é assim. É generalizar, é perigoso, entende? Tem muito racista brasileiro, tem muita gente generosa brasileira. Então, em todo lugar tem o bom e tem o ruim, tem o yin e tem o yang, tem o positivo e o negativo. Né? Então, eu tenho medo da generalização. Então, se você for estudar os povos, todo povo tem coisa boa, todo povo tem coisa ruim, como nós, né? Então, eu tenho o meu lado tenebroso, eu tenho o meu lado luminoso, né? Então, vamos trabalhar, vamos focar. Então, os jovens que estão aqui, eu peço, né? Foquem no positivo, no que vocês podem construir, entende? No que vocês podem deixar para um mundo melhor. Não ficar o mundo vai acabar, tsunami, a visão catastrófica. Deixa a vida seguir o seu rumo, deixa as coisas seguirem o seu rumo. A natureza tem os próprios equilíbrios, né? É o próprio mecanismo de se equilibrar. E então, eu acho que é isso. A gente tem que focar e é claro, algumas notícias botam a gente para baixo, né? Mas o estar triste também é saudável. Não tenham medo de estar triste. Né? Se lê uma notícia ruim, agora uma coisa é você estar triste, outra coisa é você ser triste. Né? Então, completamente diferente. O ser triste é que põe a pessoa para baixo. Né? O estar depressivo é uma coisa. Você teve uma notícia e ficou depressiva. É saudável isso. Viva aquilo. Né? Perdeu alguém, viva o luto. Né? Sofra aquele momento com vida, com intensidade. E depois, no dia seguinte, vá continuar o seu sonho, vá perseverar no seu sonho, vá com alegria, com força, com gás. Não se deixem abater pelas más notícias, né? Porque vocês têm... o construir é muito mais difícil do que o destruir, né? Mas eu acredito que a juventude tem muita garra, entende? A juventude está muito preparada para levar essa aventura humana adiante. Eu acredito nela. Belas palavras. Gente, então vamos para o sorteio, vamos para os finalmente. Alguma pergunta para encerrar? Temos 9 sorteios para fazer aqui hoje. E aí, enquanto isso, eu vou convidar... Onde tem pergunta? Quem levantou a mão? Ali. Tá, e eu já vou convidar a todos para os nossos próximos encontros. Dia 27 de agosto, o querido Gonçalo Tavares, escritor português, aqui no Sesc Vila Mariana. Dia 10 de setembro... queridíssimo também Milton Ratum, e dia 24 de setembro, João Carrascosa, todos aqui conosco no Sempre um Papo. Por favor, vocês visitem nossa página no Facebook, temos Twitter também, vamos lá conferir as novidades. E todo mundo aí já preencheu a fichinha? Queria acrescentar alguma coisa, Chico? Muito obrigado pela sua presença aqui, foi realmente maravilhoso. E não sei, eu conduzi a conversa, como tem uma escola aqui, eu tentei conduzir a conversa mais para o público jovem, né? Que eu acho que é neles que a gente tem que investir.